Olá, meninas, tudo bem? Então, como combinamos, vou gravar essa aula, que é a revisão para vocês. E aí, então, faltam, na verdade, 3 arquivos. Um sobre coerência e coesão, os outros sobre a sequencialização de parágrafos e sobre a narração, que a gente vai trabalhar alguns dos slides desse arquivo, tá bom? Lembrando que todos eles eu vou sublinhar o que for mais importante, como se fosse já um resumo prévio para vocês, e eu vou salvar em PDF, depois eu mando para vocês, tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pelo chat. Qualquer coisa, vocês podem me mandar também pelo WhatsApp, durante o horário comercial, tá bom? Mas se eu demorar um pouquinho para responder, vocês têm um pouquinho de paciência, mas eu respondo, tá bom? Então, vamos à coerência e coesão. A gente vai falar sobre, novamente, é uma revisão, né? Então, vamos lá. Na verdade, a coerência, ela significa o quê? Que esse texto, ele tem sentido, ele faz sentido. As coisas, as palavras entre elas fazem sentido. Então, eu tenho uma oração, outra oração, e a relação que essas duas têm são coerentes, faz sentido. Na verdade, ela é bastante clara, esse texto, vamos pensar assim, né? Mesmo que a gente fale ou então escreva, independente da forma como a gente se comunica, né? Esse veículo de comunicação que a gente utiliza, ele tem que ter a coerência. Então, ele tem que fazer sentido para quem lê e para quem escuta. Isso é coerência, tá? Claro que se eu pego um texto e não tem pontuação, por exemplo, fica mais difícil em ter coerência, né? E aí, então, vem a pergunta: pode haver coerência sem a coesão? Então, vamos entender primeiro o que é coesão para poder, então, responder a essa pergunta, tá bom? Na verdade, a coesão, a gente tem aqui conexões, palavras que ligam uma oração à outra para fazer um sentido. Mas também existe, por exemplo, a opção em que você não utiliza nenhuma palavra, apenas a vírgula ou ponto final, para, então, fazer ligação entre uma oração e outra, tá? Então, a coesão, na verdade, são conexões que existem entre orações, frases, parágrafos ou até partes maiores do texto. Eu vou, como eu combinei com vocês, eu vou sublinhar, então, tudo aquilo que for importante, né? Então, vamos voltar à pergunta para a gente, então, conseguir responder, né? Então, pode haver coerência sem coesão? Pode sim, tá bom? Na verdade, existem alguns textos, como a gente viu o circuito fechado, de que não há verbo, não há uma relação gramatical entre uma e outra oração, ou entre uma e outra frase, mas mesmo assim a gente consegue entender o que está acontecendo, né? Então, é esse texto aqui que a gente já viu. Aliás, eu estou devendo o texto inteiro para vocês, né? Depois eu mando, vou até anotar aqui. Mas ele não tem, observem de que ele não tem nenhum verbo, nenhuma preposição, e ele tem sentido, tá bom? Esse é um texto com coerência e sem coesão. Bom, deixa eu ver que isso aqui não. Aqui, né? Aqui. Eu vou selecionar tudo aqui para vocês, que é importante, né? A definição de coerência. E aí, então, a gente pode dizer que existe 3 tipos de coerência, 3 níveis aqui de coerência, tá? Então, existe a coerência do texto em si, que é a parte interna do texto. Então, você vai lendo o texto e você vai tendo coerência, mesmo que seja absurda, comparado com a nossa realidade, tá bom? Mas é a realidade em si, é a realidade interna do texto, tá bom? Então, naquele texto, lendo o texto, faz coerência.
Na realidade, não. A gente pode fazer até um link aqui em filmes. Tem muitos filmes que a gente assiste que parece que, nossa, não tem conexão com a realidade, né? Por exemplo, Shrek, não tem conexão com a realidade, né? Mas entre ele, naquele filminho mesmo, ele tem total conexão, coerência, coesão, ele tem tudo ali, né? Então, na verdade, essa coerência, ele faz parte ali do texto, é uma coerência interna, tá? Quando eu falo de coerência do texto com a realidade, aí então a gente chama de coerência externa, tá? Deixa eu ver se dá para colocar em negrito aqui. Dá. A gente tem a coerência interna, que é dentro do texto, e a coerência externa. E existe uma outra coerência que é com a proposta da redação. Isso aqui, quando a gente pratica redação, não vai ser o caso do Fundamental 1, na verdade, eles vão fazer umas redaçõezinhas, enfim, mas não tanto quanto pensando em propostas de redação, como, por exemplo, para o ensino médio, né? Mas a proposta de redação para o ensino fundamental 1, ela, às vezes, não tem coerência alguma com a nossa realidade. Que é muito mais fofo, porque é a inocência da criança, é a imaginação dela, tá bom? Mas aqui, coerência com a proposta da redação. Mesmo que a proposta da redação seja, assim, muito absurda, fora do normal, o seu texto tem que fazer coerência com a proposta da redação, aí com o tema da redação. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui são alguns textos que eu achei bem interessantes, a gente falou sobre eles, né? Podem reler para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Aí, então, aqui a gente tem a nossa querida coesão, que é a conexão que existe entre frases, palavras, orações, parágrafos e até partes maiores do texto, tá? A coesão textual, ela analisa e comenta aspectos relacionados a seleção e combinação lexical. Quando eu estou falando do léxico, eu estou falando do sentido da palavra, tá bom? Léxico, deixa eu colocar aqui entre parênteses. Sentido da palavra, tá? Conectivo e seus efeitos. Conectivo aqui a gente pode pensar em palavras que ligam uma oração a outra, tá bom? E elementos de referência interna e externa. Esses elementos aqui, eles podem ser também algumas palavrinhas que ligam a realidade com a imaginação, pensando lá em coerência interna e externa, sabe? É isso. Aqui nós vimos, né, esse texto, enfim, deixa eu ver, acho que não tem muito mais coisa, mas aqui tem as principais usos de coesão. Não chegamos a falar sobre isso? Sim, falamos. Então, coesão por substituição. Vamos lá. A coesão, que é essa palavrinha que une uma oração a outra, que faz a ligação e uma relação entre uma oração e outra, a gente também existe não só entre uma oração e outra, mas eu posso utilizar essas palavrinhas não só como conectores, mas também como pronomes. Vamos pensar nos pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Bom, então, num texto, para ele não ficar repetitivo, eu posso substituir o nome da pessoa, ou quem eu mencionei, ou ainda quem eu vou mencionar, e para não ficar repetitivo, pobre, né? Um texto pobre, que a gente chama, a gente substitui, então, por alguma outra palavrinha, para evitar aí essa repetição inadequada, tá? Então, a gente substitui por um elemento coeso, como a gente fala. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né?
que eu tenho a citação das pessoas, dos termos antes, e depois vem o elemento coeso, tá? E para isso, então, existe um nome que a gente dá de referência anafórica, tá? Por quê? Porque veio antes, tá? O pronome aí foi referido depois, referindo-se ao quem? Ao que veio antes, que é o nome, tá bom? Agora, no exemplo de baixo, que é a referência catafórica, nome feio, né, gente? Mas vai devagar que vai dar certo. O catafórica, o que acontece? Antes de falar sobre quem eu vou repetir o nome para evitar essa repetição, antes dele, eu utilizo já esse elemento coeso. E aí, depois do elemento coeso, que vem, então, esses nomes, os quais eu poderia repetir, por uma questão de pobreza de lexical, de palavras, tá bom? Então, olha aqui, por exemplo. Vós, quem seria esse vós? Meus amigos e meus irmãos, tá bom? Aqui em cima, eu me referi lábios e depois eu me referi a eles. Eles quem? Os lábios. Então, por isso que esse daqui é anafórica e esse aqui é catafórica, tá bom? Porque há uma referência, né? Uma antes e uma depois, tá bom? É essa a diferença. Coesão por conexão. Conexão, na verdade, meus amores, são conjunções e preposições, tá? Que fazem aí a ligação entre palavras, frases, orações, períodos, tá? E aí, então, a gente tem uns exemplos aqui. Deixa eu sublinhar. Tá? E esses conectivos, essas conjunções, elas são absurdamente importantes, porque se eu coloco algo diferente, não vai dar o mesmo sentido que eu quero, tá bom? Então, existem aí uma tabelinha de elementos coesos, de conectores, né? Para você saber o sentido que você quer. Tá bom? Coesão por omissão. É quando, na verdade, eu eu tiro esse termo coeso, eu tiro essa palavrinha, e mesmo assim eu consigo entender o que o texto está se referindo. Por quê? Porque já foi dito antes. Ou então ele é subentendido de alguma forma, tá bom? Então, coesão por omissão é quando eu tiro essa palavrinha, esse elemento coeso, porque eu vou conseguir entender, tá bom? Sabe quando a gente quer falar de alguém, mas a gente não quer dar o nome? Então, a gente traz algumas características e a pessoa consegue se lembrar de quem que é? É isso. Você acabou de fez coesão por omissão. E a gente faz isso com uma certa constância, né? Que a gente pode falar bem ou pode falar mal também, né? Não estou falando apenas da parte negativa, tá bom? Zeugma, na verdade, é quando eu oculto um termo que foi dito anteriormente. Então, o zeugma, que é uma figura, né, aqui de linguagem, ela, na verdade, traz o quê? Eu não falo aquela palavra novamente, por quê? Porque já foi dita. É como se eu evitasse, na verdade, uma repetição de palavras. O que eu fiz aqui. E esse daqui. A elipse é a omissão de um termo do enunciado. Então, por exemplo, vamos fazer a diferença, né, entre zeugma e elipse, né, porque senão fica uma bagunça, e eu não quero que vocês se baguncem, né, já tem muita coisa na cabeça de vocês. Então, quando eu falo que a elipse é a omissão de um termo no enunciado, o zeugma é um tipo específico de elipse, já que a supressão, tirar a palavra, está condicionado ao fato, esse termo já ter sido anteriormente mencionado. Então, quando eu falo
Quando eu falo de uma pessoa e depois eu trago características sobre ela, eu estou usando elipse. Veja o exemplo. Diante dela, os pais e os irmãos, mas ainda assim sentia que faltava mais alguém. Diante dela. Dela não sei quem, mas eu suponho. Pais e irmãos, então eu estou falando aqui sobre a mãe, certo? Então eu subentendo, tá vendo? Vamos voltar aqui no Zeugma para vocês então entenderem. Aqui eu fui bem clara, ó. O bebê aprendeu a andar e depois a falar. Quem aprendeu a falar? O bebê. Foi dito aqui quem é, mas explicitamente, tá? Aqui não está explícito, aqui eu deduzo também. Mas eu também tirei um termo do enunciado, né? Mas ainda assim sentia que faltava mais alguém. Os pais e os irmãos diante dela. Ela quem? Tá? E aí, então, aqui fica faltando. É a omissão do termo no enunciado, tá? Aqui tem a omissão do termo, porém, anteriormente foi dito quem era, sobre quem eu estou me referindo, tá? Diferente do elipse, tá? Então, deixa eu sublinhar tudo aqui para vocês. Ok. Aqui também, Zeugma, um pouquinho, né? Existem alguns mecanismos de coesão que a gente fala sobre coesão semântica. Quando a gente se refere à semântica, a gente está falando sobre o sentido da palavra. Sobre o sinônimo. Tá? Quando a gente fala sobre semântica. Sentido da palavra, o sinônimo dele. Então, existe uma repetição lexical, que é da palavra, do léxico, palavra em si, não necessariamente do seu espaço. Oh. Perdão, gente. Não necessariamente do seu sentido, tá bom? Aqui eu tô falando da palavra em si, ó. Ecologia, ecologista, ambiente, ambientalismo, ambientalista, tudo quer dizer a mesma coisa, certo? Todos se referem à mesma coisa. Vou arrumar ali. Qual é a coisa aqui? Ecologia. Ambientalista, ambientalismo, enfim, por aí vai, né? Mas todos estão falando praticamente das mesmas coisas. Agora, na sinonímia, o que a gente tem aqui? Quando a gente fala de coesão semântica por sinonímia, eu estou me referindo à palavra em si, ó. Espaçonave, nave espacial, aeronave, veículo espacial. O que eu estou usando aqui, gente? Sinônimo. Bom? Sinônimo. Aqui, quando eles se referem à mesma coisa, não, ao mesmo grupo, vou dizer assim. Mesmo grupo. Porque não é a mesma coisa, então seria mesmo, seria semântico, tá? Se referem ao mesmo grupo. Então, tudo que faz parte de ecologia, por exemplo, a gente vai encontrar aqui. Agora, aqui eu vou encontrar palavras que eu posso substituir que não vai ter alteração no seu sentido. Tudo bem? E acabamos esse. Então, deixa eu sublinhar aqui para vocês, tá bem? Eu já salvo e já encaminho para vocês, como eu fiz na aula passada, tá bom? Vamos, então, ao próximo slide, que é da aula 10, que é sobre a sequência de parágrafos, tá bom? Vamos lá. Então, um parágrafo, como tá aqui, ó, vocês conseguem identificar onde está o parágrafo? Sim, ó, ele começa aqui e termina aqui, certo? Mas qual é a definição de parágrafo?
É uma unidade de composição constituída por um ou mais períodos em que se desenvolve determinada ideia central, ou chamada de nuclear, tanto faz, a que se agregam outras, que são chamadas de secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrentes dela. Por que a gente fala de logicamente? Porque todo texto tem uma sequência lógica, né? Acho que eu dei até o exemplo de quando a gente vai a um processo de admissão, que a gente tem, então, ali, fale sobre você. E aí, então, você vai começar a narrar, não pelo fim, mas pelo começo. Então, essa sequência lógica, tá? Para a gente conseguir, então, trazer um texto com coerência, um texto com raciocínio lógico, e aí, então, eu consigo entender o texto por causa disso. E vamos lembrar que todo parágrafo é um assunto diferente, tá bom? Então, vamos pensar que se eu vou falar sobre a minha infância é um parágrafo, sobre a minha adolescência é outro, sobre a minha iniciação profissional é uma outra. Quando eu falo que decidi cursar uma universidade, é um outro parágrafo, tá? Por quê? Porque cada um deles fala sobre um assunto diferente, tá? Cada assunto no seu quadrado ou no seu parágrafo. Parágrafo padrão, quando a gente se refere a textos dissertativos, tá bom? Isso a gente vai encontrar no TCC que vocês já estão fazendo. Deixa eu só sublinhar aqui que é importante. Então, na verdade, o parágrafo padrão é aquele de textos dissertativos, que tem aí uma defesa de ideias, tá bom? E exige um pouco mais de objetividade, né? Clareza, ser mais direto no seu texto, tá bom? A estrutura do parágrafo padrão, ele tem, da mesma forma que o próprio texto tem, ele também tem uma estrutura. Então, a estrutura do parágrafo padrão é a mesma. Introdução, desenvolvimento, conclusão, tá bom? Quando a gente fala de introdução, a gente está falando de um tópico frasal. Mas vamos pensar um pouco fora do TCC? Vamos pensar aí nessa entrevista, essa redação admissional aí, esse processo seletivo que você está participando. Então, quando você vai iniciar o parágrafo, você vai dizer o seguinte: na minha infância, vírgula, pronto. Se eu já li na sua infância, aquele parágrafo vai falar sobre a sua infância, certo? E aí eu vou até o fim, desenvolvo o meu parágrafo, falando sobre a minha infância, e de uma certa forma muito pequena, muito concisa, resumida, concisa é resumida, eu vou fazer uma conclusão. Por que ela tem que ser resumida, concisa? Porque senão ela fica repetitiva, tá bom? E aí, então, quando eu vou iniciar o próximo parágrafo, eu não vou iniciar na minha adolescência, vírgula, igual eu comecei o de cima. Fica repetitivo. Então, posso dizer assim, já quando a minha puberdade surgiu, aí, a mesma coisa. Estou mudando as palavras, mas me dá os mesmos sentidos. Não é isso? Estou me referindo sobre a adolescência, tá? Tudo bem? Qualquer dúvida, anotem. E aí, então, a gente discute depois, tá? Identificação de parágrafo. Como que eu olho para um texto e identifico o parágrafo? Lembra dos 2 dedinhos? Então, ele continua em alta, tá, gente? Não caiu, não, em desuso, tá bom? Ele faz parte ainda da utilização. É que a gente não usa mais os dedinhos, a gente usa tab no Word, né? Fica mais fácil, tá bom? E aí, quando a gente vai digitar algum texto em uma rede social, ele já faz aí o espaço do parágrafo, né? Mas vamos pensar que ele tem que ter um afastamento da primeira linha em relação à margem, tá? Nessa primeira linha do parágrafo, ela tem que ter, assim como está aqui, ó, tá vendo, ó? Eu inicio aqui, olha o espaço que eu tenho, tá bom? Eu tenho que ter um espaço para iniciar o parágrafo, não é meio da folha, não seja bruta, né? Antes, tá bom, amores? Bom, é claro que eu vou pedir para vocês, enquanto vocês não têm o hábito da escrita,
de fazer os parágrafos mais curtos, tá bom? Parágrafos longos requer uma prática muito grande. Então, mas também tudo vai depender do tema desse parágrafo. Mas tomem muito cuidado, tá bom? Utilizem frases mais curtas utilizem orações mais curtas do que orações mais longas para fazer conexão com outras orações, para vocês não se perderem, tá? Então, aqui sempre a gente vai falar sobre parágrafos curtos. Então, aqui tem um exercício para vocês, que existe, então, 3 tipos de parágrafos aí, que são o parágrafo narrativo, o parágrafo descritivo e o parágrafo dissertativo argumentativo, certo? Então, vamos a cada um deles. O narrativo, como o próprio nome diz, né? Ele vai aí, na verdade, narrar, descrever alguma coisa, tá? Contar o que aconteceu. Então, é um período curto. O descritivo, na verdade, ele está aí sobre uma observação, de alguém, de alguma coisa, de uma foto, de uma paisagem, de uma pessoa, de um objeto, tá bom? De um ambiente. Então, esse parágrafo que é descritivo, tudo vai depender, na verdade, do quanto detalhista você é e o que você está descrevendo tá bom? Mas vamos pensar que a ideia central dele é de descrição. E o narrativo, a ideia central dele é de narrar, contar uma história. Quando eu me refiro ao dissertativo argumentativo, é porque, na verdade, eu preciso apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu tenho o tópico frasal, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão, tá bom? Vamos aqui sublinhar também para vocês. Então, parágrafo narrativo, como uma característica, eu tenho verbos de ação, já que é uma narração, já que é uma ação que eu estou descrevendo. Então, eu tenho verbos de ação que estão relacionados aos personagens. Eu tenho a indicação de alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, o que aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu, enfim, essas perguntas que a gente faz, tá? E isso está relacionado ao parágrafo narrativo. Aqui tem um exemplo também de parágrafo. E aí, então, vem o descritivo. Na verdade, o descritivo, ele vai descrever, né, gente? Então, tomem cuidado apenas com o excesso de adjetivos que a gente utiliza, redundantes. Observem a descrição, que ela pode ser subjetiva ou objetiva. Subjetiva é quando tem a minha opinião. E objetiva é quando é algo inquestionável, tá bom? Se eu digo para vocês, isso é uma caneta, é discutível que isso é uma caneta? Não, né, gente? É uma caneta mesmo, né? Então, é uma descrição objetiva, tá? Agora, quando eu digo assim, nossa, essa caneta é tão bonita, isso é subjetivo, porque é minha opinião, tá? Bom, o que a gente vai encontrar de característica do descritivo? Predomínio de verbo de ligação. Então, ele é, ele está, ele parece, ele fica, ele permanece, ele anda, tá bom? Adjetivos para caracterizar aí o que está sendo descrito, né? E orações, uma relacionada à outra, justapostas ou coordenadas, para fazer, então, o texto ter uma coerência, certo? Assim, deixa eu... O parágrafo dissertativo argumentativo, ele, na verdade, tem a estrutura aí de uma ideia central, tá bom? Então, a gente vai voltar a falar da introdução, desenvolvimento, e para reforçar essa ideia, uma conclusão, tá? Quando a gente faz uma dissertação mesmo, uma redação, a gente tem, em média, 5 parágrafos, tá? Mas é uma redação dissertativa.
tá? E não um TCC, muito diferente. Uma redação dissertativa tem que ter pelo menos 5 parágrafos. Então, eu tenho o primeiro como introdução, o segundo e o terceiro como desenvolvimento, e a conclusão. Eu posso ter introdução, conclusão e 3 de desenvolvimento. Tudo depende do que eu estiver falando e o quanto eu estiver falando. Se eu for redundante, repetitiva, eu não vou usar 3 parágrafos de desenvolvimento, porque isso se chama encher linguiça. Encher linguiça não é legal. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem 3 exercícios, se eu não me engano, né? Deixa eu ver uma outra coisa. Mais uns exercícios, eu acho que é só exercício que a gente tem aqui. Muito bem. Bom, espero que vocês estejam anotando as dúvidas de vocês. Vocês podem me mandar essas perguntas mesmas, tá bom? Não vou fechar, eu vou, na verdade, depois salvar. E aí, então, a gente vai falar sobre a narração. E a gente vai falar sobre o texto narrativo, que a gente começou a falar, né? Enfim, não deu tempo de terminar, porque ele também tem tanta coisa interessante. Eu mandei para vocês, como texto complementar, um livro sobre como interpretar as narrativas, né? É um livro onde eu me baseio para fazer os meus slides. Então, ele tem aí um embasamento teórico, que ele é extremamente rico. E eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de fazer a leitura desse livro, aliás, dele, para a vida. Principalmente se vocês gostaram tanto a ponto de fazer o TCC sobre contação de história, né? Sobre a literatura infantil, tá? Bom, então vamos lá. Então, a narração, na verdade, é um modo de organização de texto que o conteúdo está vinculado às ações ou acontecimentos contado por alguém. E esse alguém chama-se narrador. Bom, o autor não é o narrador, gente. Por favor, tá? Sejam claros em relação a isso. O autor não é o narrador. Vamos lá. Exemplos de textos narrativos: piada, notícia, reportagem, romances, contos, crônicas e relatos pessoais. Tá bom? Todos eles a gente vai contar alguma coisa para vocês. O romance, ele é uma narrativa longa, que tem aí muitos personagens, tá bom? Principalmente quando a gente faz comparação à novela e ao conto, então, nem se fala, tá bom? Ele tem um número maior de conflitos, o tempo e o espaço que acontece, eles são mais dilatados, então, o tempo, ele demora um pouco mais para passar, tá? Enfim, tem alguns textos maravilhosos, como Don Quixote, né? Também na narrativa, e a partir dele, na verdade, que ganhou um destaque bastante grande, aí, principalmente na sociedade burguesa do século XIX, tá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a novela. A diferença da novela para o romance, que a gente viu agora, né? Isso, para o romance que a gente viu agora, é a ação no tempo que é mais veloz. No romance, o tempo, ele era mais esticado, como eu disse para vocês. Aqui na novela, não, o tempo é rapidinho, papum, papum. De um capítulo para outro, às vezes pode passar 10 anos, 5 anos. Agora, em relação ao romance, não se passa tanto tempo assim. Demora para passar, tá bom? Agora, a novela não, tá? Então, é mais curto, mas, né, os espaços também, os espaços podem até ser igual, tá, gente? Mas, assim, a diferença grande mesmo é em relação ao tempo, tá? Que na novela é muito mais rápida do que no romance, tá bom?
Na novela, a gente tem umas coisas chamadas clímax, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que é quando é o auge do momento, né? Da expectativa de quem está lendo, de quem está assistindo, né? Porque a novela a gente pensa hoje como a telenovela. E não pensando como, não radionovela necessariamente, mas a novela de folhetim que existia no século XIX, tá bom? Que era um capítulo por semana. Olha que expectativa que tinha, então, para a próxima semana. Era muito interessante. O conto, gente, dos três que nós falamos agora, ele é o mais curto, tá bom? Então, na verdade, é menor o conflito, menor o tempo, o espaço, o número de personagens, então, meu Deus do céu, tá? Então, o conto, na verdade, é um tipo de narrativa tradicional, que ele também é adotado desde o século XVI, tá? E ele tem uma intenção, na verdade, moralizante. Tá bom? E aí, então, ele traz também uma ideia do psicológico, que é muito interessante, tá? Tudo bem? Eu não sublinhei nada aqui, né? Vamos lá. Deixa eu sublinhar já para vocês. A crônica, gente. Qual é a maior característica da crônica? Na verdade, a crônica, ela é uma narrativa, né? Ela conta, ela comenta, ela descreve, ela analisa qualquer tipo de assunto, tá? Desde que esse assunto seja, na verdade, coisas do cotidiano. Desde uma garrafinha que caiu no chão, por exemplo, desde quando aparecem pessoas sentadas numa padaria e você fica observando, né? Então, são coisas que acontecem do dia a dia mesmo, do cotidiano, tá bom? Eles são mais curtos, eles são leves, né? E eles têm aqui, na verdade, a gente termina de ler uma crônica e sempre acha que aprendeu alguma coisa com ela. Por causa do olhar que o autor tem diante das coisas. São olhares diferentes, né? De escritores, olhares de pessoas que trabalham com textos literais, com a poeticidade. Então, um autor, na verdade, um escritor, ele tem esse olhar diferente para as coisas do dia a dia. E que a gente só aprende a ter olhando. Vamos lá. Bom, o romance a gente pode classificar em romance de amor, olha isso, romance de amor. Nossa, mas romance de amor não é a mesma coisa? Não, porque romance é um tipo de texto. E esse texto pode ser sobre amor, sobre aventura, sobre policial, ficção científica, psicológico, pornográfico, por aí vai, tá? A gente sempre acha que romance é de amor, né? Não é, gente. Bom, é claro que para construir esse tipo de texto, que é o romance, a gente precisa de alguns elementos, que eles são obrigatórios num texto para ele nos chamar a atenção, nos prender, né? E esses elementos da narrativa, a gente vai chamar de pente. Por que pente? Porque é abreviação. E aí eu fiz um anagrama. Então, pente tem o P de personagens, o E de enredo, o N de narrador, o T de tempo e o E de espaço, tá bom? Então, é o pente, certo? E aí fica mais fácil da gente poder decorar essas palavrinhas, tá? Personagem, ou personagem, a personagem, tanto faz qual que vocês queiram aí falar, porque todos eles foram liberados pelos letrados da contemporaneidade, tá? Então, personagem é um ser fictício, tá bom? E é ele, na verdade, que é responsável aí pelas ações, né? Então, para a gente criar um personagem, a gente precisa trazer características físicas e também psicológicas, tá? Psicológica é quando a gente fala de emoção, de quem é aquela pessoa, se é uma pessoa boa
ou não, boa índole ou não, e por aí vai, tá? É preciso mostrar também como esse personagem, com quem ele se parece, como ele se veste, como ele pensa, como ele sente, como ele fala. É importante para quem está lendo ter uma ideia até, conseguir imaginar esse personagem, tá bom? Claro que tudo depende do tipo de texto que você está lendo ou que você está escrevendo, né? Permite aí muito mais descrições, até minuciosas, tá bom? É claro que a gente só vai fazer uma descrição minuciosa de um personagem quando ele é extremamente importante, tá bom? Eu não vou fazer a descrição detalhada, minimalista, quando eu vou descrever um personagem que não tem importância no texto. Eu vou gastar palavras, linhas, folhas, e o leitor não vai gostar desse texto. Então, não é uma boa ideia. Quem pode ser personagem? Gente, quem vocês quiserem, tá bom? Então, pessoas, seres místicos, animais, objetos, plantas, certo? E aí, então, esse aqui é repetitivo porque a gente já trabalhou, né? Então, só vou voltar aqui para poder fazer o quê? Muito bem, gente. Então, eu não fiz? Sublinhei. Então, vamos lá. Tudo aqui também, né? Que é importante. Desculpa, gente. Isso aqui vocês vão entender que são exemplos. Vamos lá. A gente agora vai claro. Né? Existem personagens que são importantes, como eu disse há pouco, né, pela descrição deles, e tem personagens que não são assim tudo, precisam estar ali, certo? O protagonista, ele é o personagem principal. Só que o personagem principal, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o herói, que é aquele que tem características superiores do seu grupo. Não é características superiores, assim, da realidade. Tá? É diferente. Daquele grupo que ele faz parte, ele é o que realça, que sobressai, porque ele tem alguma característica superior, tá? O anti-herói, como o próprio nome diz, anti significa contrário. Então, na verdade, ele tem características iguais ou inferiores do seu grupo, tá bom? Então, não é referente ao herói, é referente ao grupo que ele participa, ele é ou igual, ou então ele é inferior. Só que por algum motivo aí, gente, ele não está na posição de herói, tá? Então, certo? Vamos lá. Classificação, personagens. A gente tem aqui antagonista e secundário. Antagonista, esse prefixo aqui, ó, gente, ele significa oposição. Oposição é contrário, tá? Contrário. Ele é contrário a quem? Ao protagonista. Se eu tenho um protagonista que tem somente sentimentos bons, eu vou ter o antagonista somente ruim. Certo? Agora, se o meu protagonista ele é um ser ruim, o meu antagonista será bom. Tá bem? Aqui, na verdade, ele se opõe ao protagonista por ter uma ação atrapalhada, opostas ao do protagonista, né? Não necessariamente ele é o vilão da história, tá? Tomem cuidado. Porque não necessariamente o vilão da história é o antagonista, tá? Os secundários são esses que eu falei para vocês que não há necessidade de uma descrição minuciosa, porque senão a gente acaba perdendo um pouco de tempo, né? E a ideia não é essa, tá bom? Eles são um pouco menos importantes, mas são importantes, senão eles não estariam ali. Na verdade, eles sempre acabam aparecendo para ajudar o protagonista ou o antagonista, tá? Então, de alguma forma, ele aparece ali, né? Quanto às caracterizações, acho que a gente encerra por aqui, não é isso? A gente fala das... opa. Eu fiz caca. A gente fala sobre a caracterização e encerra, não é isso que a gente viu? Acho que foi, né? Vamos ver. Então, vamos lá.
Existem dois tipos de características de personagem. Personagens que a gente chama de plano. Vamos pensar em plano, reto. Não tem nada aqui, ó. Ele é reto. Bom, quando a gente fala de personagem planos, a gente vai falar de personagens, assim, que tem umas características pequenas, assim, atributos pequenos, né? Ou poucos, na verdade, tá bom? Mas que a gente identifica facilmente e que, na verdade, eles não são complexos, tá? Eles são conhecidos como aqueles personagens típicos, que eles são invariáveis. Eles são, do começo ao fim da história, iguaizinhos. Eles não mudam de opinião, eles não mudam de cor de cabelo, eles não mudam de casa. Eles não mudam, simplesmente não mudam, eles são iguaizinhos, tá bom? Então, eles têm um número pequeno aí de atributos, essas características são típicas, invariáveis, pode ser uma característica econômica, tá bom? Religiosa, enfim, tanto faz. Mas, na verdade, ele não muda. Então, o personagem plano é aquele que é, do começo ao fim, a mesma coisa, tá? Caricatura, que também faz parte aqui dos personagens planos, tá bom? Caricatura, gente, é quando eu extraio de alguém uma característica que me chamou mais atenção e faço dela ser ridícula, tá bom? Geralmente, ele é engraçado, esse personagem caricatura, tá? Ele tem esse quê de engraçado. E aí tem um exemplo aqui da caricatura do Na Lista de Bagé, do Luiz Fernando Veríssimo, se vocês puderem ler, ele é muito interessante e engraçado. Personagens redondos, aí é diferente do plano, né? Porque se eu tenho um plano, o redondo, ó, ele pode dar uma volta de 360 graus, não é isso? Então, vamos lá. Os redondos, eles são mais complexos, né? Por quê? Porque eles têm variedade nas suas características e eles podem ser classificados em essas variações. Pode ter uma variação física, pode ter uma variação psicológica, deixa eu sublinhar. Pode ter uma variação social, então ele pode ficar rico, ele pode ficar pobre, desculpa, ou ele pode mudar de profissão, enfim, tá bom? Ele pode ter uma variação ideológica, ele pode ter uma variação moral, tá bom? Mesmo que essa variação moral seja boa ou seja ruim. Vamos tomar cuidado, que eu coloquei aqui como observação, que é importante, que o mesmo personagem ele pode ser julgado de modos diferentes por personagens, narrador, leitor. Portanto, poderá apresentar características morais diferentes, dependendo do ponto de vista adotado. Tá bom? Isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. O enredo... Ah, sim, nós falamos do enredo, é verdade. Então, vamos lá. Gente, o enredo nada mais é do que a parte mais importante do texto. Que, na verdade, é a história, tá bom? Então, qual é o enredo desse filme? Aí você vai escrever exatamente sobre o que se fala aquele filme. E esse livro, qual é o enredo dele? Sobre o que fala, tá bom? Então, na verdade, é um conjunto aí de história, né? Então, o enredo, ele pode ter o nome de intriga, ação, trama, história, tá bom? Tanto faz. São duas as questões fundamentais que a gente tem que observar no enredo. A estrutura e a sua ficção, na verdade, né? O quão fictício ele é. E a gente tem que tomar cuidado com ele, tá bom? Por quê? Porque existe uma coisa chamada verossimilhança ou inverossimilhança, tá? Quando a gente fala de verossimilhança, a gente pode falar de que existe uma lógica interna do texto. Que nem a gente viu há pouco sobre coesão interna, coesão externa. Lembra? Então, a gente também vai encontrar isso aqui no enredo,
A gente vai ter uma coesão, só que não com esse nome, a gente vai chamar de verossimilhança interna, que é quando o texto em si faz parte, quando acontecer alguma coisa ali que é fora da realidade, mas dentro daquele texto, é dentro da realidade do texto. Tá bom? Por exemplo, o texto da moça tecelã, que eu já li para vocês, de que ela gostava de tecer e ela tecia peixe para ela comer, ela tecia a lua quando ela queria escurecer, tecia o sol quando ela queria dias claros. É possível fazer isso dentro da nossa realidade? Não, mas dentro da realidade daquele texto, é sim. Então, a gente chama de lógica interna, tá bom? Existe a lógica externa também, né? Que é a nossa realidade, tá? Vamos falar um pouquinho mais. Cada fato da história tem uma motivação, uma causa. Porque nunca é gratuito, né, gente? A causa e a consequência, né? Porque a gente sempre vê a consequência, né? E aí, então, a gente depois se remete à causa, né? O porquê que aconteceu aquilo, né? Porque teve uma causa. Então, essa causa traz uma consequência. E essa consequência, essa causa, pode fazer parte da realidade interna ou externa, tá bom? Vamos lá. Partes do enredo, que eu acho muito importante, e a parte do enredo que a gente pode falar aqui, que é a mais importante, é o conflito, tá bom? Sem conflito não tem história, não é verdade? Conflito a gente vai entender como um problema que apareceu, tá? Seja entre dois personagens, seja entre o personagem e o ambiente em que ele está, né? Mas o conflito aí, na verdade, ele cria a expectativa no leitor sobre as ações que sucederão, né? Então, vamos lá. Qualquer componente da história que se opõe a outro, cria aí, então, uma tensão, né? Para esses fatos da história, e aí, então, é a hora que prende a atenção do leitor, tá? Essas tensões, esses conflitos que aparecem, eles podem ser conflitos morais, religiosos, econômicos, psicológicos, tá bom? E aí, então, vai variar do que você quer para uma escrita ou para uma análise, né? Quais são os tipos de conflitos que você encontra dentro do texto, tá bom? A gente vai além do conflito, a gente precisa de uma estrutura, como eu disse, né? Então, essa estrutura do enredo, existe a estrutura da narração, que é o pente, e existe a estrutura do enredo, que é o seguinte: a introdução, que é quando aparece, geralmente, é o início da história, porque vai apresentar personagem, o espaço, o tempo, às vezes, tá bom? Então, é uma parte que, na verdade, situa aí quem está fazendo a leitura desse texto, tá bom? Aqui nem novela, primeiro capítulo é sempre meio perdido, mas a gente consegue se localizar assim, aquele lá mora no Rio de Janeiro, aquele em São Paulo, um é rico, outro é pobre, né? Então, a gente consegue fazer essa discriminação, certo? Então, a gente fala de introdução, ou apresentação, ou exposição. O termo aí é o de menos, tá? Complicação. A complicação a gente pode chamar também de desenvolvimento, tá? Eu uso a palavra introdução, desenvolvimento, tá? Eu acho que elas são mais... acho que nos dá mais uma cara de fácil entendimento, tá? Deixa eu colocar aqui em negrito, para vocês não se perderem, porque se caso na prova eu usar o termo introdução, e você decorou o termo exposição, fica difícil, né? Então, vamos lá. Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É a parte que vai desenvolver o conflito, né? E o conflito é o quê? Um problema. Certo? Quando se tem esse problema, e ele vai ser terminado, ele vai ser, na verdade, concluído, né?
esse problema e será concluído, resolvido, né? Ele chega numa parte onde ele é muito importante. É a parte que está assim, a um segundo de ser resolvido. Quando isso acontece, a gente chama de clímax. Então, o clímax é o momento culminante da história, tá bom? É o momento de maior tensão que existe dentro de um conflito, tá bom? Então, é a hora que vai acontecer o que tem para acontecer, tá? E claro que em seguida disso vem o quê? O desfecho. Porque o desfecho, na verdade, é a solução do conflito, tá? E solução de conflito não precisa ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, tá? Não precisa ser um final feliz ou não, tá? Vários tipos de desfechos, como o surpreendente, o feliz, o trágico, o cômico. Tá bom? Então, quando a gente fala de estrutura de enredo, a gente está falando sobre introdução, desenvolvimento, conflito, clímax e desfecho. Fechou? Vou falar outra vez. Estrutura do enredo. Então, inicia-se com o quê? A introdução. Depois vem o desenvolvimento. E no meio do desenvolvimento vai vir o quê? O quê? O conflito. E depois do conflito vem o quê? O clímax. E depois do clímax vem o desfecho. São 5. Notaram aí? Qualquer dúvida, me falem. Acho que a gente encerra por aqui. Certo? Então, a gente falou sobre aqui os tipos de personagens, planos e redondos, né? A gente falou sobre personagem e enredo. Só personagem e enredo, mas já tem bastante coisa. Na verdade, verossimilhança, leiam com carinho, tá bom, meus amores? Deixa eu sublinhar um aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por gentileza, me procurem, tá? Eu acho que a gente consegue encerrar a aula por aqui. Tudo bem para vocês? Então, tá bom, meus amores. Muito obrigada, tá? E a gente se vê por aí. Um beijo.